Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. Ontem falamos da pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Hoje vamos conhecer o Espírito Santo, conhecer o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Qual é o propósito dessa aula? Qual é o objetivo? Explorar a pessoa e a obra do Espírito Santo, desde a sua participação na criação até a sua atuação na vida cristã. E aí eu quero destacar a sua natureza divina, seus símbolos e o papel do Espírito Santo, que é essencial no plano de Deus. Pastor, então hoje eu vou aprender tudo do Espírito Santo? Não, nós teríamos um módulo só do Espírito Santo. Deixa eu te ensinar novamente. Quando vamos estudar teologia, é importante que a gente construa esse caminho do conhecimento, falando e, no decorrer da caminhada, repetindo muitas coisas. Paulo vai dizer assim, eu não me envergonho de pregar a mesma mensagem, porque é segurança para vós. Então, mais à frente, nós vamos mergulhar apenas no módulo inteiro na pessoa do Espírito Santo. Vamos lá. O Espírito Santo, ele não é uma força, mas ele é uma pessoa divina. Quando você olha para o Velho Testamento e até no Novo Testamento, vamos pegar um exemplo do Novo Testamento, no momento do batismo de Jesus, o Espírito Santo veio na forma de uma pomba. Então, muitas pessoas correm um risco de olhar para o Espírito Santo. Na Bíblia, ele é comparado como um vento, lá em Pentecoste, no Velho Testamento também, e com fogo, com óleo. E aí as pessoas podem pensar assim, não, o Espírito Santo ele não é uma pessoa, o Espírito Santo ele é uma força. Primeira coisa nós temos que entender. Vamos lá em Atos capítulo 5, verso 3 e 4, que diz assim, então Pedro perguntou a Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Não foi a homens que você mentiu, mas a Deus. Então, olha o que Pedro diz. Ananias, você mentiu ao Espírito Santo. Aí ele diz, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Então, essa afirmação já mostra a divindade do Espírito Santo. Ele é chamado de Deus. Outra coisa, você não mente a uma força. Se eu vou mentir, eu estou mentindo para uma pessoa, ok? Então, o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas ele é uma pessoa divina que nós podemos nos relacionar. Então, se ele é uma pessoa, existe então a possibilidade de relacionamento com essa pessoa. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, quando Jesus fala do Espírito Santo, do envio do Espírito Santo, ele diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Irmão, força não ensina. Quem ensina é uma pessoa. Então, como que ele chama o Espírito Santo? De Consolador. Como que ele chama o Espírito Santo? De Mestre, porque quem ensina é Mestre. E quais os atributos que ele dá ao Espírito Santo? São atributos pessoais, que mostram o seu papel ativo em ensinar, guiar os cristãos, os crentes. Oscar Cullmann vai destacar que o Espírito Santo ele é a presença de Deus em ação, que atua diretamente na história e na vida dos crentes. Então ele não é um substituto de Deus, mas a própria manifestação da sua presença, a própria manifestação de Deus. Ok? Pense no Espírito Santo como um amigo, um guia, que caminha ao seu lado. Vai ajudar você a tomar as decisões, vai fortalecer sua fé, vai ensinar você a orar, vai interceder por você, vai transformar a sua percepção na presença de Deus. Então, quando eu olho para o Espírito Santo, vamos pensar, se ele é Deus, então vamos pensar no Espírito Santo, na criação e na redenção. Primeiro na criação, seu papel. Gênesis 1, capítulo 1, verso 2. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Então, ou seja, no momento da criação, o Espírito Santo estava presente na criação. É o Espírito Santo que vai ordenar o caos e trazer vida. É o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo estivesse ali parado, esperando o quê? Que o Pai liberasse o Logos, a palavra, para ele entrar em ação. Então, ele, o Espírito Santo, é o agente que dá forma e que sustenta a criação. Mas, pastor, não é Deus? E eu aprendi agora que, além de Deus criar e sustentar, Cristo também cria e sustenta. O Espírito Santo também. Então, você vai percebendo que eles são três e são um só. Na redenção,
Então, vimos o papel dele na criação, vamos ver na redenção. João 16, verso 8 ao 11, depois você lê, ou dá uma pausa aí no vídeo e lê. Diz assim, Jesus vai dizer, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando que ele veio? No Pentecoste. Como que o Espírito Santo atua convencendo os homens, as pessoas, dos seus pecados, revelando a justiça de Deus e o julgamento sobre o mal. Então, Oscar Cummem ressalta que o Espírito Santo é tanto o sopro de vida na criação, quanto o sopro de Deus na nova criação em Cristo Jesus. Então, se na primeira criação, para que houvesse vida, vamos pegar quando Deus forma Adão, do pó da terra, e a Bíblia diz que Deus soprou. Então, o sopro de vida da criação vem por meio do Espírito Santo. O sopro de Deus, que gera um novo nascimento, por isso que Jesus disse, tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito, para que eu e você, como Paulo diz, nos tornemos uma nova criação em Cristo Jesus, é necessário que o Espírito Santo nos convença do pecado, e é o Espírito Santo, este sopro de Deus, o Espírito Santo, que vai atuar na minha vida e na sua vida. Então, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Corpo e alma e espírito. Paulo escreve na Tessalonicenses, ele diz que seja conservado diante de Deus seu corpo, alma e espírito. Quando eu nasço de novo, eu ainda habito num corpo cheio de falhas. Eu tenho uma alma que ainda precisa de restauração. Mas o meu espírito, no novo nascimento, foi completamente regenerado. Por isso que alguém que entregou a vida para Jesus, se ele morrer, ele vai para o céu, porque o espírito dele já foi regenerado. Então o Espírito Santo trabalha na nossa vida para nos convencer do pecado e nos guiar por esse caminho de arrependimento e de transformação. Vamos falar dos símbolos do Espírito Santo. Nós temos símbolos como fogo, como vento, como a pomba. Nós temos outros, como óleo. Então, quando a Bíblia usa símbolos, ela está trazendo uma mensagem. Por exemplo, quando usa o fogo, fala da representação do Espírito Santo, que representa a purificação e o poder do Espírito Santo. Atos 2:3, viram algo semelhante a línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então, o fogo indica o poder transformador do Espírito Santo, que nos purifica e nos capacita para a obra de Deus. O vento representa a presença invisível, mas poderosa do Espírito Santo. Não vejo, não sei de onde vem, para onde vai, mas eu consigo perceber. É real, é real, é real. A pomba. Vamos ler aqui João 3:8 primeiro. O vento sopra onde quer, assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. A pomba é um animal que simboliza aqui a pureza, a paz, que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida. Não se preocupe, nós vamos ter um módulo só sobre o Espírito Santo. Vamos falar sobre as pessoas do Espírito Santo ainda mais, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Vai ser muito lindo. Mateus 3:16, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Oscar Cummem, ele aponta que os símbolos do Espírito Santo vão expressar sua natureza multifacetada. Ou seja, é o mesmo Espírito, mas ele trabalha de várias formas. Vou te dar um exemplo. Lá no livro de Isaías, Isaías fala dos 7 Espíritos de Deus. São 7 Espíritos distintos? Não. É o Espírito Santo. Mas ele fala de cada função dele, ok? Então ele fala dessa natureza multifacetada do Espírito Santo. Então, ao mesmo tempo que ele é fogo, ele é gentil como a pomba. Ao mesmo tempo que ele é transformador, ele é consolador. Ao mesmo tempo que ele convence do pecado, ele nos confronta com juízo. Então, é lindo, lindo. Então, pense no Espírito Santo como um fogo purificador em áreas da sua vida, mas pensa nele também como um vento que traz renovação espiritual. Pensa nele como a água que mata a sede. Quando eu olho para o Espírito Santo, eu tenho os dons e os frutos do Espírito. Pastor, por que o senhor está falando hoje, já que nós vamos ver essa aula e essa matéria, esse módulo lá na frente? Novamente, vou te explicar. É assim que você vai crescer. Hoje eu não vou aprofundar, ok? Mas como nós estamos falando da Trindade, nós temos que falar do Espírito Santo. Então, se eu vou falar do Espírito Santo, tem que falar dos dons e dos frutos. O que são os dons? Capacitação para a vida cristã.
Então, os dons do Espírito, 1 Coríntios 2, 12, verso 4 a 11. O Espírito distribui dons como sabedoria, como fé, como cura, como profecia, línguas. Isso para quê? Para capacitar o crente para o serviço na igreja e no mundo. Então, os dons vêm para o serviço, para a edificação da igreja. Os frutos do Espírito, Gálatas 5, verso 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os frutos são evidências do caráter transformado pelo Espírito Santo, do caráter transformado pelo Espírito Santo, que vai refletir a santidade de Deus em nossas vidas. Então eu sempre falo, se eu nasci de novo, os frutos do Espírito vão começar a se tornar nítidos na minha vida. Oscar Cullmann vai ressaltar que os dons são dados para a edificação da igreja, enquanto os frutos demonstram maturidade espiritual. E ambos são essenciais para a vida cristã equilibrada. Se eu caminho só nos dons, vai gerar um desequilíbrio. Eu preciso dos dons e eu preciso dos frutos do Espírito Santo. Vamos pensar no Espírito Santo e a vida cristã. Vamos pensar. O Espírito Santo, ele é o nosso guia, ele é o nosso consolador, ele é o santificador. Como guia, Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos conduz à verdade. É aquele que nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Eu vejo pessoas dizendo assim, pastor, eu tenho tanta dificuldade de discernir a vontade de Deus. Está faltando relacionamento com o Espírito Santo. Está faltando. Ele é o Consolador, João capítulo 14, verso 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Ele é aquele que conforta os crentes em tempos de dificuldades, fortalece. Ele é aquele que nos consola no tempo do luto. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é santificador. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, verso 13. Deus os escolheu para serem salvos pelo trabalho santificador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos transforma e ele vai nos moldando à imagem de Cristo. Vai nos moldando. Então, o Espírito Santo, Oscar Cullmann nos aponta ele como a força contínua que vai nos sustentando na caminhada cristã e vai garantindo a perseverança até o fim. Ou seja, caminhar uma vida cristã sem o Espírito Santo é loucura. É loucura. Então, quando você for tomar uma decisão, busque o Espírito Santo. Deixa ele te orientar. E aí eu termino essa aula fazendo um resumo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade. Ele participa da criação, ele participa na sustentação, ele aplica a obra redentora de Cristo no nosso coração. Então ele está na redenção, ele está nos purificando, ele está nos capacitando, ele está guiando os nossos crentes. Então, se eu quero começar a caminhada cristã e quero chegar até o fim, eu preciso do Pai, do Filho e eu preciso do Espírito Santo. Ele não é uma força, ele é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, eu posso me relacionar com ele. Eu preciso da presença dele constante, dessa presença amorosa na minha vida todos os dias. É essa presença que vai me fortalecer. É Ele que vai me guiar, é Ele que vai me dar os dons, capacitar para a obra no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. É Ele que vai me fortalecer, é Ele que vai me ensinar a orar, é Ele que vai me dar os frutos e mudar o meu temperamento. Você é uma pessoa mais amorosa, eu vou ter mais paciência. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que opera só dons, está curando, libertando. Não é só isso. Se ela é cheia do Espírito Santo, ela vai curar, vai libertar, mas ela vai ter os frutos do Espírito na sua vida. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida. Amanhã, nós já vamos falar agora sobre Deus. Já falamos de Jesus, do Espírito Santo. Você entendeu a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Nós vamos ter um módulo só sobre Jesus, um módulo só sobre o Espírito Santo. Mas amanhã a gente entra numa seara que eu gosto muito. Nós vamos começar pelos atributos comunicáveis de Deus, depois vamos para os atributos incomunicáveis de Deus. É muito lindo, amanhã a gente vai conhecer ainda mais a pessoa de Deus, a pessoa do Pai. Deus abençoe sua vida, até amanhã, se Deus permitir.